Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos. Aos que não vieram no culto do dia 31, feliz ano novo para os irmãos. Que alegria, vamos dar um aplauso ao Senhor. Que alegria ter os irmãos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Que ano maravilhoso nós teremos na presença de Deus, sim ou não? Aleluia, eu estou animado, eu estou feliz, eu estou cheio da graça de Deus, sabendo que é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso sustento, tudo que nós precisamos vem do Senhor, amém? Por isso a fé está firmada no meu coração. Eu abençoo a cada um dos irmãos que estão nos assistindo online. Tem bastante gente aí conosco online. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos se sintam como se estivessem aqui entre nós. Louvamos a Deus porque essa semana vários irmãos que estavam enfermos, o Miron fez uma cirurgia coluna, cirurgia bem sucedida, graças a Deus. A Nalva, cadê a Fabi? Não é Nalva? A Nalva, mãe da Fabi, fez uma cirurgia também, bem sucedida. Oramos para que ela se recupere e que todo o tratamento dela seja com resultados sobrenaturais para a glória de Deus. Ministramos vida, saúde perfeita, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, ela é saudável para a glória do nome de Jesus, amém? O irmão Armando, que também esteve internado, já recebeu alta, né? Louvado seja Deus. Já foi para a célula? Eita glória, maravilha. É por isso que é muito importante, irmão, esse ano nós queremos trabalhar por isso, para que cada um dos irmãos esteja ligado um ao outro, num vínculo de discipulado, num vínculo de cuidado, de amor, porque aí quando alguém estiver enfermo, a gente vai saber, vai orar junto, vai procurar ajudar uns aos outros, amém? É muito bom saber da vitória de cada um dos irmãos, do irmão Sebastião, Deus abençoe, irmão Antônio, perdão, irmão Antônio, Deus é bom, sim? Glória a Deus, o irmão Sebastião, glória a Deus. Amados, essa semana fui impactado com uma palavra tão simples no meu coração, mas tão verdadeira, tão apropriada para o momento em que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Crianças que estão aqui conosco hoje, também estarão no próximo domingo, que não teremos as aulas, fui informado disso, se for diferente, tudo bem. Mas também ajudem as crianças a lerem, as que já leem, não é? A lerem o texto bíblico. Reforço o que o pastor Marcos falou. É o ideal, queridos, que nós cheguemos na hora no culto e que nós participemos da intercessão, do louvor. Eu fico muito incomodado, às vezes os irmãos chegam e ficam nos corredores e é muito bom. Então, se a gente quer comunhão, vamos chegar um pouco antes. A comunhão é parte do culto. Então, a gente chega, tem comunhão antes, durante, cultuando a Deus e depois. Mas começou o culto, vamos todos fixar isso. Seria um bom propósito de nós firmarmos este ano, de estar todo mundo aqui 10 horas da manhã em ponto para começar orando, em nome de Jesus. E adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Amém? Aleluia. Nós vemos nesse capítulo 4 de 1 Samuel, quem era o sacerdote e juiz nesse tempo
era Eli. E a palavra que eu quero trazer hoje é uma pergunta: o que vamos profetizar? O que vamos profetizar? Nessa conjuntura aqui de Eli, ele era um sacerdote. Como que eu posso dizer? Talvez ele tenha sido um homem de Deus durante um tempo, mas ele afrouxou nas suas convicções. E a palavra de Deus diz que os filhos de Eli, eles faziam tudo que era errado e pecaminoso na casa do Senhor, no tabernáculo. Roubavam, se prostituíam, era uma coisa terrível. E Eli, que era pai, sacerdote e juiz, não os corrigia. Vocês lembram que Ana, esposa de Elcana, teve um filho, Samuel, de quem leva o nome aqui esses 2 livros. Samuel é entregue criancinha para ser cuidado por Eli no templo, no tabernáculo. E vocês lembram que uma certa noite Samuel estava dormindo e ouviu a voz do Senhor. Não vou tecer comentários nisso, porque a gente teria muito tempo gasto nisso, mas vocês lembram que Deus traz a Samuel uma palavra profética de juízo contra Eli e a sua casa. Não é verdade? E Eli, experiente, força Samuel a contar o que é que Deus tinha falado para ele. Samuel conta e Eli recebe. Ele diz, é como quem diz assim, é isso mesmo, é a palavra do Senhor e a gente, eu acho que ele meio que diz assim, a gente está merecendo mesmo essa punição. E ocorre aqui neste capítulo 4 que os filisteus invadem o território de Israel e matam, deixa me ver onde está, vamos ler a partir do verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Porque a arca da aliança, os israelitas levavam nas guerras, e as guerras eram vencidas, o sobrenatural de Deus estava ligado àquela arca da aliança. São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. E aí os filisteus dizem uns aos outros: sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então, pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel, quantos homens? 30.000 homens. Verso 11. E foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Pastor, que palavra é essa para o senhor trazer logo no primeiro domingo do mês? No primeiro culto do ano. Amados, a tragédia estava feita.
Os filisteus tinham matado 30 mil homens de Israel. Os filisteus tinham matado os 2 filhos de Eli. E os filisteus tinham levado a arca da aliança, que era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Sobre o que a glória de Deus se manifestava. Que tragédia. Vem um mensageiro e começa a contar na cidade o que aconteceu. A cidade toda começa a prantear, chorar, desesperada. Eli escuta, até que o mensageiro chega a Eli. Eu estou ganhando tempo aqui nos versos a partir do 12. Vocês sabem que quando Eli ouviu a notícia, eu acho até assim, que coisa complicada, né? Eli tinha 98 anos de idade. E ao que parece no texto bíblico, chegaram e disseram a notícia assim, como soltando uma bomba no coitado. Mas era parte do juízo divino. Dizem Eli, mataram 30 mil homens do exército. Mataram seus 2 filhos e levaram a arca. A palavra de Deus diz que Eli estava sentado numa cadeira, já era cego, velhinho, pesado, havia julgado Israel por 40 anos, e ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Pastor, está piorando a sua pregação. Eu sei. Primeiro piora para depois melhorar. A nora de Eli, a esposa de Finéias, ela estava grávida. Estava perto de ter o bebê. Quando a notícia chega, mataram seu marido, seu sogro morreu. A Bíblia diz que ela começa a sentir as dores de parto, se agacha e tem o bebê. E começa a expirar para morrer. Só que antes de expirar para morrer, ela profetiza algo. E aqui é onde eu quero meditar com os irmãos. Verso 20. Ao expirar, e outras versões dizem morrendo, né? Quando ela estava morrendo, disseram às mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabod. Está aqui na minha versão. Outras versões dizem Icabode. Dizendo, foi-se a glória de Israel. Essa glória aqui é a glória que Deus tem. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. É compreensível que a esposa de Finéias, a nora de Eli, a mãe de Icabode, tenha realmente recebido um impacto terrível em sua alma. 30 mil homens morreram, Eli morreu, seu marido morreu. Quando ela tem um filho, mesmo morrendo também, porque ela morreu também, ela diz, Icabod, foi-se a glória, é o nome da criança. Nós corremos um sério risco, irmãos, de ao passar por momentos negativos, difíceis, desastrosos,
abrirmos a boca e profetizarmos, darmos nome desastrosos, movidos pela nossa alma ferida, num momento difícil. Abrirmos a boca e colocarmos um nome, classificarmos, definirmos pessoas, situações com uma palavra de maldição. Corremos esse risco. Mas eu, como homem de Deus, você como homem de Deus, mulher de Deus, criança de Deus, adolescente de Deus, jovem de Deus, nós não vamos abrir a boca para definir o Brasil, para definir nossa situação, para definir nossa família como Icabode. Imagine, irmãos, essa criança ficou sem pai, sem mãe, sem vô, sem história. Ela vai aparecer de novo sendo citada lá no capítulo 14. Toda vez que alguém chamava o nome dele, estava dizendo o quê? Foi-se a glória de Israel. Ou, né, se fosse de São Paulo aqui, eles iam diminuir, né? Ou foi-se. Ou foi-se a glória de Israel. Ou foi, né? Todo mundo que chamava aquele menino, quem criou aquele menino? Só Deus sabe. Mas aquele menino foi crescendo e o nome dele era Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Que tristeza. Mas nós fazemos isso com as situações da nossa vida. Às vezes com pessoas nós fazemos isso. Amaldiçoamos com nossas palavras. Fazemos uma declaração irresponsável sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações. E depois ficamos arrependidos por colher frutos errados. Foi-se a glória de Israel. Foi um nome dado, foi uma palavra falada, queridos, preste bem atenção, num momento de dor da alma, num momento de desespero. E nós precisamos entender que no momento de desespero, no momento de dor, no máximo abra sua boca para orar, para colocar diante de Deus, para invocar a misericórdia de Deus. Mas cuidado. Esse é um tempo de nós orarmos pela nossa nação. Não vamos dizer uma palavra de maldição sobre essa nação. Eu não vou falar uma palavra que marque negativamente a minha geração. Eu não vou falar Icabode. E eu não vou permitir, entenda, né? A minha linguagem. Eu não vou querer que ninguém ao meu redor também fale Icabode sobre o Brasil. Sobre a minha família, sobre a sua família, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Há um outro nome que nós devemos profetizar. Diga comigo, há um outro nome que nós devemos profetizar. E esse nome foi dado por Deus, também num período difícil, também num período de luta, também num período de silêncio profético. Porque como igreja, nós vamos continuar, em qualquer governo humano que houver, nós vamos continuar
defendendo a verdade de Deus e profetizando bênção sobre essa nação. E eu espero que toda a igreja entenda que não estamos numa guerra por preferências. Nós estamos numa guerra da verdade de Deus que nós cremos. Então ninguém fique incomodado, tendo convulsão dentro da sua alma com as coisas que eu falar. Eu não estou atacando ninguém. Eu preciso falar a verdade da palavra de Deus. Amém? Houve outro período difícil, de silêncio. Não havia palavra de Deus como antes de Samuel. As visões cessaram, as profecias cessaram. Mas Deus deu outro nome para ser chamado. A mulher de Finéias, diante do desastre, ela profetizou Icabode. E muitos chamaram Icabode. Mas houve um outro nome dado por Deus. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, diga comigo, filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Leia comigo o verso 23, por favor. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus deu um novo nome para que nós pudéssemos clamar, profetizar, gerar, orar, declarar. Maria também estava em dificuldade, grávida pelo Espírito Santo. O noivo, que era José, já estava intentando deixá-la por achar que tinha sido traído. A palavra de Deus era escassa. 400 anos sem se levantar um profeta em Israel. De repente vem um anjo para falar com uma virgem numa cidadezinha desprezada de Israel, chamada Nazaré. É tanto que quando Jesus se manifesta, Natanael diz: e de Nazaré vem alguma coisa boa. Uma revolução começa a acontecer. O anjo revela àquela virgem que ela daria à luz um filho, seria chamado de Jesus. Yahvé é salvação. E quando Mateus registra isso, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Isso está em Isaías 7,14. A virgem conceberá, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Amados, do mesmo jeito que Icabode definia uma palavra de maldição para uma criança e para uma geração,
Emanuel no hebraico, Immanuel, definia que aquela criança estava abrindo um novo tempo, um tempo não de foi-se a glória de Israel, mas um tempo de que a glória desceu e se manifestou. É Deus conosco. Este não é um tempo de nós abrirmos a boca e dizer, Icabode. É um tempo de nós abrirmos a boca e dizer, Emanuel, Deus conosco. Pastor, como é que vai ser meu sustento esse ano? Deus conosco. Pastor, isso, Deus conosco. Mas as coisas estão com Deus conosco. Pastor, qual a minha esperança? Deus conosco. Pastor, a enfermidade, Deus conosco. Como ontem um irmão, pastor, já fui demitido, Deus conosco. Amém. Deus conosco. E se alguém perto de você falar, Icabode, começar a falar só desgraça, você vai tomar a mão dessa pessoa e vai dizer o quê? Emanuel, Deus conosco. Você corre o risco dessa pessoa chacoalhar sua mão e dizer, isso não resolve. A gente tem que fazer alguma coisa. Emanuel, Deus está conosco. Podemos orar? Podemos, vamos orar. Quem ora mais, critica menos. Quem ora mais, se desespera menos. Quem ora mais, é mais equilibrado, é mais centrado. E se todo dia eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. E eu abro o coração para orar, eu falo com Deus. E aquela conexão está completa. Agora, por que a gente não lembra de Emanuel? Amanhece, corre para o trabalho. Volta do trabalho. Vai para o trabalho. Corre para o trabalho. Corre para uma coisa. Corre para outra. Todos os irmãos desta igreja vão. Que é bom fazer isso em janeiro, né? Devocional, leitura da Bíblia, e aí fica um monte de gente especialista em Gênesis. Porque não passa de Gênesis. Não passa de Gênesis. Não passa de Gênesis. Quando chega lá, mais ou menos em José, aí chega o desânimo. Aí fez uma viagem, voltou às aulas, e todo mundo é PhD em Gênesis. E tem uns que só chegam mais ou menos no dilúvio. Aí a água leva. Né? Ou então ficam confundidos nas línguas lá da Torre de Babel. Olha para o seu vizinho para ver se ele está com cara de quem está lendo a Bíblia. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Vamos ler a Bíblia, irmãos? Acorda 1 hora mais cedo. Mas pastor, misericórdia. Então vai dormir mais cedo, acorda 1 hora mais cedo. Alguma coisa você faz. Mas a nossa prioridade é o nosso Deus. Se eu abrir a Bíblia e Deus falar comigo, e eu abrir a boca e eu falar com Deus, eu vou lembrar, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Eu não estou criticando a coitada da mãe de Icabode. Eu não estou criticando, né? De uns anos para cá teve essa moda, né, dos pastores
pegarem um determinado personagem bíblico e dizer, ó, tá vendo isso aqui, um cabra safado, um mentiroso, não sei o quê. Detonaram Moisés, detonaram Davi, detonaram todo mundo da Bíblia. Eu não estou criticando a mulher, eu não sei o que é que eu faria no lugar dela, mas eu estou dizendo o que é certo fazer. Vamos lembrar de Jó? O que é que aconteceu com Jó? Tuas ovelhas morreram, teu gado foi levado, e todos os teus filhos morreram. Jó se ajoelhou, Jó adorou e disse o quê? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que Deus enche a nossa boca de cânticos, a nossa boca se enche de riso, e nós podemos profetizar, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então tem um monte de crente nessa etapa, que porque o seu candidato não venceu, fica profetizando maldição sobre a nação. Não esperem que eu só corte de um lado, não, eu corto de todos. Se for a verdade da palavra de Deus, eu me agarro a ela, doa em quem doer, inclusive em mim. Nós não vamos declarar Icabode, nós vamos declarar Emanuel. Emanuel. Emanuel na minha vida, Emanuel na minha casa, Emanuel na empresa que eu trabalho, Emanuel onde eu estudo, Emanuel nessa cidade, Emanuel nesse estado, Emanuel nesta nação. O decreto que temos para esse ano fala de um reino inabalável. Oh, e Deus está falando muitas coisas comigo sobre o reino. Reino inabalável. Eu estou orando para que neste ano uma unção poderosa tome cada um de nós e nós possamos ser verdadeiros trabalhadores da seara de Jesus e colocar muitas pessoas no reino inabalável. Tira do reino das trevas, leva para o reino inabalável da luz. Tira do reino das trevas, leva para o reino inabalável da luz. Vizinhos, familiares, amigos. Esse é um ano de reino de Deus. Por mais que se quisesse um presidente que defendesse as pautas cristãs, ainda que ele não fosse exemplo, eu sei que muitos confiaram somente no homem e o idolatraram. Eu não estou negando nem uma coisa nem outra. E é hora da igreja se firmar no reino inabalável. Reino inabalável. Qualquer reinado humano cai. Qualquer reinado humano acaba. Rei Uzias morre. Mas quando nós olhamos para o trono de Deus, Deus está sentado no seu alto e sublime trono, não se ausenta de lá, e é para lá que sobem as nossas orações e o nosso clamor. Icabode? Não. Emanuel. Deus está com a igreja. Deus está conosco. Igreja, sejamos a manifestação de Jesus na terra. Amém? Aqui acaba a minha meditação em cima disso. Alinha a boca. Não, pastor, minha boca é torta mesmo. Não, eu estou falando
da... Eu não estou mandando você fazer preenchimento, não, harmonização facial. Eu estou falando da boca que fala, a palavra que é falada, alinhada à palavra de Deus. Irmãos, não é que a gente vai negar a realidade. Vou contar aqui um exemplo assim, super. Pneu fura, você desce. Não, o pneu não está furado. O pneu está furado. Não, não pode falar que o pneu está furado. Tem isso não, gente. Chegou enfermo diante de Jesus, Jesus disse o quê? O que é que você quer que eu faça? Que eu torne a ver. Por quê? Porque estava cego. Então não tem problema a gente analisar a realidade. Não tem problema. Estou doente. Recebi tal diagnóstico. Você não está tomando para si. Você está falando uma realidade. Mas logo após, confesse a palavra. Pneu está furado, mas eu vou trocar. Eu não sei trocar. Senhor, manda um anjo, ajuda. Aí vai parar uma pessoa, mas o pneu furou. Então nós não vamos negar a realidade. Mas a minha boca não vai ser tomada pelo diabo. Tem gente que quando abre a boca é só... Às vezes é uma coisa boa, mas a pessoa consegue achar o que é difícil na coisa boa, para exaltar o que é difícil, para exaltar o lado negativo. Eu me recuso a viver assim. Não é verdade, Paulinho? Paulinho é todo de boa, né? Eu me recuso. Uma vez Paulinho falou comigo. Pastor, misericórdia, fica tanta da notícia ruim, é tanta da coisa ruim, eu preciso de notícia boa. Eu disse, você está certo, Paulinho. Emanuel, quem ora, chama Emanuel. Quem ora tem consciência de Emanuel. Não tem situação que Emanuel não mude. Não tem barreira, não tem enfermidade que Emanuel não cure. Não tem provisão que Emanuel não traga. É Deus conosco, em pura graça e verdade. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Amém. 1º de fevereiro. Estou fazendo a convocação agora. 1º de fevereiro. É uma quarta-feira. Nós vamos começar o nosso jejum coletivo. Nós vamos jejuar de verdade, viu, irmãos? Você está cantando, vou jejuar rede social. Você não come rede social. Não vou jejuar pão de queijo, Coca-Cola. Não seja... A Coca-Cola você já deveria ter tirado do seu dia a dia há muito tempo atrás. Nós vamos fazer algo que, sim, denote um jejum. Nós vamos buscar a Deus. Buscar a Deus. Todos os dias do mês de fevereiro. Nós vamos ter uma mudança radical. Radical. Nós vamos entrar no que Deus tem para nós. Pode começar pequenininho, mas nós vamos entrar em nome de Jesus. Deus tem me chamado desde o ano passado para me aprofundar na consagração a Ele. Tem me pedido renúncias de algumas coisas. E quando Deus começa a fazer isso é porque Ele tem um propósito. E como diz um mineiro, eu estou garrado no propósito. Garrado. E você também vai agarrar, né? Você também vai agarrar nesse propósito. Amém, igreja?
Não vamos assim esperar, o que é que Deus vai fazer de diferente esse ano? Não, é como é que Deus quer me usar diferente esse ano. Posso ouvir um amém aí de quem? Como é que Deus vai me usar diferente? Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, senão eu vou falar mais. E já está bom. Nós precisamos gerar um avivamento. Nós precisamos marcar essa geração com a nossa palavra profética. Nós precisamos dizer que é tempo do mover de Deus nessa nação. Se Ele quiser trazer justiça e juízo, Ele vai trazer. Avivamento também é juízo. Avivamento também é juízo contra o pecado, contra a impiedade. Mas é glória de Deus descendo sobre o povo de Deus. Amém. Emanuel, Deus conosco. Vamos gerar isso. Uma igreja sendo igreja, discípulo de Jesus, sendo verdadeiro discípulo de Jesus. Um povo aliançado com Emanuel. Emanuel. Aleluia. Aleluia.